Boa noite, queridos irmãos. Nos coube hoje a leitura e interpretação do Evangelho. Então, inicialmente, vamos nos harmonizarmos, elevando o pensamento a Deus, a Jesus e a espiritualidade de luz, agradecendo sempre pela oportunidade concedida de estar nesta corrente virtual de luz e caridade, com o coração cheio de amor. Que assim seja. Então, o Evangelho de hoje, prosseguindo no capítulo 23, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Item 7 e 8. São dois itens pequenos. Item 7. Disse ao outro, segue-me. E ele lhe respondeu, Senhor, permite que antes eu vá enterrar a meu pai? Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. O que podem significar essas palavras? Deixai que os mortos enterrem seus mortos? As considerações precedentes mostram primeiro que, na circunstância em que foram pronunciadas, não deviam exprimir uma blasfêmia contra aquele que considerava um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Ao contrário, elas encerram um sentido profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar compreensível. Com efeito, é a vida espiritual a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira, é um tipo de morte, se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo é apenas uma roupa grosseira, que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira corrente que o prende à gleba terrena, da qual ele fica feliz em libertar-se. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas ao espírito ausente, através da lembrança. É um respeito análogo ao que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou, e que aqueles que o amavam guardam como relíquias. É isso que o homem daquela época não podia compreender por si só. Jesus ensina dizendo-lhe, não te inquietes com o corpo, mas pensa sobretudo no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, pois somente lá está a verdadeira vida. Bom, irmãos, então, como notaram, todo esse capítulo 23 nos causa profunda estranheza a forma como foram escritos os ensinamentos de Jesus. Pois um ser de tamanha grandeza teria dito tais palavras? Mas também para nós a maior estranheza se deve à distância entre a nossa elevação espiritual e a de Jesus. Como ele foi o ser mais elevado que já pisou na terra, então essa distância nos dificulta o entendimento, a compreensão e também a própria época em que as palavras foram postas, costumes da época, sistemas da época. Por isso o nome de estranha moral ou moral estranha. Será que Jesus teria dito ao rapaz ao qual determinou que o seguisse, mas que devido à morte do pai, pediu-lhe para primeiro fazer os funerais em honrarias deste e depois acompanhá-lo, deixando o dever filial? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus? Bem, mas naquela época e naquela região, todo herdeiro que não participasse dos funerais do pai seria deserdado. E até em outras regiões, se fosse filho único e também não participasse desses funerais,
o seu quinhão hereditário seria transferido para o Estado. Então essa era a preocupação do rapaz. Cumprir o dever filial, ficar com o dinheiro, aliás, com o direito à herança, e seguir Jesus. Então Jesus, entendendo que ele estava mais preocupado com a parte material, fez o chamamento para segui-lo, porque viu nele um ser em potencial que precisava aprender. E como Jesus sempre estava aproveitando as oportunidades e as ocasiões para fazer seus ensinamentos, disse: deixas que do corpo cuidem aqueles que têm essa função, que têm essa missão, que seriam os que prestavam serviços funerários. E tu segues comigo, e vamos cuidar do espírito. O corpo é perecível, né? Mas o espírito não. Então, qual é a preocupação de Jesus dizer ao rapaz: vamos cuidar do espírito? Pois quem é materialista, cuida da matéria. Quem é espiritualista, cuida do espírito. Muitas vezes podemos estar mortos-vivos, porque ainda não despertamos para a vida, não despertamos para o espiritual e continuamos no materialismo, no ódio, rancor, valorizando somente os bens materiais, se interessando pelo que é do próximo, e não evoluímos para o espiritual, não acordamos, não saímos do casulo, permanecemos mortos em vida. Então são essas reflexões que precisamos fazer. Está bem, irmãos? Então, encerrando, novamente, elevados, harmonizados, pedindo a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais que olhem pelas nossas cidades, pelos nossos lares, nossas famílias, nossos amigos, e levando muita saúde, paz, harmonia, consolo e compreensão. E que os médicos e enfermeiros do espaço coloquem nas águas que temos conosco toda a medicação necessária para nossos males, sejam eles tanto de ordem física como de ordem espiritual, mas que no momento que a tomarmos, possamos ficar curados. Fique todos com Deus, um feliz 2022, com muita saúde, paz, harmonia. Que assim seja.